Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Oi, gente, muito boa noite. Sabadô por aqui. Convida a sua família, seus amigos, que nós estamos numa sala de estar maravilhosa aqui, só esperando por você. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, mundo digital, prós, contras. Olha, o papo tá muito interessante, curioso, eu tenho certeza que você vai adorar. Se você tem filhos aí, adolescentes, já avisa, tá? Minha reflexão pra você hoje, pra você pensar bastante, ficar durante essa semana toda, é a seguinte: é sobre dizer não. Você é uma pessoa que tem coragem de dizer não pro outro? Porque às vezes a gente fala tantos nãos pra gente, né? E não tem coragem de dizer pro outro. É porque é isso, dizer não é um ato de coragem e também de autoconhecimento. Nós vivemos em um mundo em que nos ensina a agradar, a ceder, a dizer sim para não desapontar. Mas às vezes o maior presente que nós podemos nos dar é o não. Ele é o limite para estabelecer e proteger o nosso tempo, nossa energia, os nossos sonhos. O não é poderoso porque ele nos permite dizer sim ao que realmente desejamos. O não para o outro é muitas vezes o sim para você. Quando escolhemos negar o que não nos faz bem, abrimos espaço para o que nos engrandece. A palavra não, gente, ela é libertadora. Ela é a chave que destrava nossas verdadeiras prioridades, que nos ensina a escolher com sabedoria, a dar valor ao que realmente importa. No fim, o não é uma porta fechada para fora e uma janela aberta para dentro, para o que somos e para o que verdadeiramente queremos ser. Bem-vindos! Bora começar então? Olha, meu primeiro convidado é advogado, especialista em direito e prevenção ao bullying e cyberbullying. Mestre em ciências da educação, hoje ele vem nos dizer: será que a internet é realmente uma terra sem lei? Bem-vindo, doutor Juliano Duarte. Tudo bem, doutor? Obrigada, boa noite. Boa Seja noite. bem-vindo, viu? É, Obrigado uma terra pelo sem convite. lei não é, né? Vamos conversar, o assunto é polêmico. Também acho. Obrigada por estar aqui. Obrigado. Olha, minha próxima convidada tem encantado o público com suas dicas de maternidade, seu bom humor. Nós vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, como é que ela tem transformado também a vida dos seus seguidores, com dicas especiais. Gisele Faria, bem-vinda, mais conhecida como Gi, a mãe da Manu. Olá, Amanda. Tudo bem, Boa Gi? noite. Obrigada, viu? Por estar aqui. Tudo bem? Tudo bem com você? E ser mãe é tão maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu não me incomodo nada quando dizem: é a Amanda ali, mãe da Vitória. Já tá Isso assim, mesmo. viu? Adoro. Agora eu sou a Gi, mãe da Manu, né? É isso aí. Obrigada. Viu? Boa Obrigada noite. por estar aqui. Olha, ela é psicóloga há mais de 20 anos, vem compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, vai falar também sobre esse assunto, né? Seu filho, adolescente, até criança, tá ficando muito na internet, é joguinho, é o quê? Você tá controlando isso, vocês ficam de olho. Bem-vinda, Adriana Severini. Tudo bem, Adriana? Oi, Amanda, tudo ótimo, prazer estar aqui de novo. Muito obrigada, viu? Obrigada eu. Seja bem-vinda Muito obrigada. ao nosso programa. O papo é bacana, gente, tem muito assunto legal. Ó, ele é especialista em comunicação e tecnologia, possui uma jornada digital que começou lá em 2010. Hoje leva conhecimento sobre inteligência artificial para o seu público em uma linguagem bem simples, jovem, descomplicada. Vem pra cá, Otávio Pompeu. Bem-vindo, Otávio. Boa noite, Tudo Amanda, bom, meu querido? tudo Boa bem? noite, você tá bem? Olha, hoje Ótimo. nós vamos pegar no seu pé. Tem muita coisa, viu, pra Com você certeza. compartilhar com a gente. Vamos falar sobre esses assuntos aí, que é um assunto muito em alta mesmo. É isso aí, arrasou, obrigada, viu? E pra bater papo e também cantar, pra brilhantar o nosso sábado à noite, eu recebo ele que ficou conhecido pela sua participação no reality show Canta Comigo, na TV Record. Sua experiência também em artes cênicas, interpretando o personagem Mufasa no musical O Rei Leão. Seja bem-vindo, Pedro Mussum. E aí, Pedro? Boa noite, Amanda. Boa Tudo bem? noite. Neto do nosso Trapalhão É isso. Mussum. Que coisa boa. Prazer. Obrigada, viu? Obrigado a você. O palco é todo Vamos seu. de música? Valeu, banda! Trouxe um pouquinho de pagode aqui pra vocês. Essa música eu tive o prazer de regravar com o grupo Bom Gosto. Se chama Final de Tarde. Eu não tô legal. Essa noite eu quase não dormi. Tá custando pra ficha cair. Que você não vai voltar pra mim. Luto pra esquecer, mas é impossível não pensar. Toda hora pego o celular, na esperança de nem sei o que
O semblante não esconde, o olhar fica distante. Perco a fome, chego até ouvir tua voz. Na cabeça passa um filme sobre nós. A garganta dá um nó, dá vontade de gritar, te implorando pra voltar. No final de tarde, tudo se mistura, a saudade invade, chama por você, mais que uma vontade, chega a ser loucura. O meu corpo arde em chamas por você, yeah. Coisa linda. Eba! Pagodinho de manhã. Muito bom. Seja sempre bom, bem-vindo, viu? Obrigado. Os nossos músicos. Deixa eu apresentar os músicos aqui. O Matheus, o Marco e Zé Carlos, é isso? Eles são da banda Batuque Geral aqui de Guará. Coisa boa. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Tô muito bem Obrigada por acompanhado estarem hoje. aqui. Tá bem vendo? Muito bem acompanhado? acompanhado. Coisa boa. Escuta, a gente te viu no musical do Rei Leão, né? A gente sabe da sua trajetória no teatro musical, principalmente. E você estava me contando, antes de iniciarmos aqui o programa, que você sempre gostou do pagode. Meu avô, Mussum. Sim. Isso. Mas Ele era do grupo Originais do Samba, que foi o primeiro grupo de Isso. samba que teve, né? Sim. Então, tem história, né? E aí, então, você gosta há muito tempo e agora você resolveu encarar isso como sua primeira profissão. Isso, na real, eu comecei cantando na Jorge de Samba na minha adolescência, né? Eu tinha muitos amigos sambistas que sabiam que eu cantava, então me chamavam para cantar e eu comecei dessa forma, fazendo algumas participações. E sempre foi um sonho muito grande, assim, mas eu nunca tive muitas oportunidades, não tinha dinheiro para poder investir na música, que é caro. Então, eu comecei a trabalhar com teatro e aí, enfim, foi dando certo. Comecei a fazer algumas peças grandes, algumas produções grandes. Mas o sonho da música sempre foi muito presente na minha vida, assim. Eu recentemente tive a oportunidade de gravar meu primeiro audiovisual, chamado Identidade, né? A gente lançou aí há pouco tempo. E através desse audiovisual eu tive a oportunidade de assinar contrato com a Som Livre, que é uma das maiores gravadoras que a gente tem no país. E agora eu estou realizando esse meu sonho de viver da música, né? De poder trabalhar com a música. Tá certo, Pedro. Você é um cara muito ativo nas redes sociais? Olha, eu levo um pouco de bronca, porque não tanto, mas eu tenho que ser, né? Acho que como artista, enfim, as pessoas têm curiosidade de ver a nossa rotina, né? Mas estou, aos poucos, ficando um pouco mais. Gente, hoje nós vamos falar, né, sobre o mercado digital, a inteligência artificial em suas várias vertentes. E aí, Otávio, você que é o nosso grande especialista no assunto aqui, Perfeito. eu queria que você começasse falando pra gente o que é a inteligência artificial, onde a gente encontra hoje no nosso dia a dia, e se é uma coisa que agora está muito falada, que começou agora, ou se já existe há muito tempo e renomeou só. Conversa um pouquinho com a gente sobre isso. Perfeito. Inteligência artificial, no caso, é quando a gente consegue empoderar um computador a pensar, tomar decisões e chegar a conclusões com base em dados. Isso é uma coisa que a gente já vinha experienciando, mas principalmente dentro da parte de empresas e agora está na mão do consumidor. Então, vou dar um exemplo legal para vocês. Quando você está no seu Spotify e você é recomendado uma música, uma playlist que pode fazer sentido para você, é usada inteligência artificial para recomendar isso para você. Por quê? Porque a inteligência artificial do Spotify está entendendo os seus dados e te recomendando algo que faz sentido para você. E vai além disso, né? A gente vê que o próprio algoritmo do Instagram, do Facebook, ele utiliza de inteligência artificial para te recomendar outros tipos de conteúdo e coisas que você gosta também. A diferença é que agora esse assunto está em alta porque antes as empresas utilizavam, né, a inteligência artificial para conseguir fazer análise desses dados e mostrar algo para o usuário, e agora a gente, com as nossas mãos, a gente consegue usar a inteligência artificial generativa para conseguir chegar em resultados. Então, como, por exemplo, o ChatGPT, como, por exemplo, o DALL-E e o Midjourney, até para gerar imagens, por exemplo. É muito louco, né? Eu estava até comentando, acho que com o Pedro, que antigamente, por exemplo, no ramo da música, né, doutor, um compositor demorava meses, anos, às vezes, né, tempos, dias para fazerem uma música, para compor uma música. E agora, se você colocar no ChatGPT, em 30 segundos, você tem a canção de uma música. E o direito autoral fica para quem? Como é que funciona? Hoje em dia, você cria uma música, cria um videoclipe em minutos, joga na internet, né? Tem livros que são escritos totalmente com a inteligência artificial. Aí vem aquela discussão, e os direitos autorais? Quem vai responder por isso? Uma grande corrente, temos uma máquina, né? Foi gerado através de uma máquina. Então,
não tem, é livre, como é que fica esse direito daí, né? Ninguém tem o direito sobre isso, porque veio de uma máquina, né? Agora, domínio público, não é domínio público? Essa é uma grande corrente. Sim. Tem uma outra literatura, uma outra interpretação, que existe uma máquina, mas quem alimentou o sistema, né? Os algoritmos, enfim, como é que foi alimentado aquilo? A empresa que está cuidando disso. Então, agora está em trâmite nas comissões, enfim, realmente precisamos de uma lei, né, para regulamentar tudo isso, porque é tudo muito vago, tudo muito vago. Até a gente fica muito preocupado, eu como profissional também, né, e representando também a OAB, como que vai ficar tudo isso, porque hoje é muito fácil você pegar a imagem de um artista, de uma atriz, pegar a fala, né, a voz praticamente idêntica, e a pessoa fica, olha, compre este produto, porque este produto é bom, e a pessoa cai num golpe ali, sendo que não é atriz, é utilizado pela inteligência artificial. Eu digo que a internet, ela é um perigo. As pessoas que têm boa índole, a pessoa que quer fazer o bem, ela utiliza deste instrumento da melhor forma possível e salva vidas. Agora, quem tem mau caráter e quer utilizar aquilo, quer fazer daquilo um instrumento ruim, pode fazer um estrago muito grande. Por isso que precisamos de uma regulamentação de leis mais próprias para estes casos. Concordo com o doutor. Eu ia falar aí exatamente isso, conscientizando muito as pessoas que você tem uma ferramenta maravilhosa, mas você precisa saber como usar. Então, precisa das regras e da educação em casa também, do que você pode e como deve ser utilizado. Eu concordo com o doutor e eu complemento também. A inteligência artificial é algo que ela nunca para, ela sempre está em evolução. E aí o desafio que a gente tem é principalmente a gente conseguir entender da parte legislativa como a gente consegue correr da mesma forma que a inteligência artificial corre e cresce. E para mim esse é o maior desafio hoje em dia e que com certeza a gente, né, como cidadãos, como pessoas, a gente precisa olhar bastante para isso. Ô Gi, você Ensiná-los trabalha a usar. como influenciadora há quanto tempo? Desde 2018, quando a Manu nasceu. Ah, tudo começou com a Manu? Tudo começou com a Manu, Porque né? você começou a postar a sua gravidez. Na verdade, meu Instagram era fechado, eu não postava muita coisa, né? Aí o que aconteceu? Eu abri o Instagram e comecei a fazer aquilo um diário pra mim, sabe? Porque tem lá nos itens arquivados, eu falei, gente, eu vou transformar o meu Instagram num diário. Quando eu quiser, né, olhar há anos atrás. E isso o pessoal foi compartilhando, o pessoal foi engajando, a gente foi trocando experiência, trocando rotina, sabe? Diquinha de uma fralda, diquinha de coisas assim, naturais, sabe? E isso foi engajando e o pessoal gostando. E hoje em dia, assim, a Manu é um fenômeno. As crianças ficam apaixonadas nela. Que coisa linda, né? Então, e a gente estava comentando, a rede social, você é mais do Instagram ou você trabalha com todas? TikTok, Face? Isso, eu sou mais do Instagram e do TikTok. No TikTok eu tenho mais de 300 mil seguidores e no Instagram 169 mil. E você acha que, em algum momento, assim, qual é a tua preocupação? As coisas boas a gente já sabe, troca dica, troca informação. Às vezes você tem um seguidor que mora lá no Amapá, não sei aonde, outro país. Né? É muito legal essa coisa da conexão, principalmente de trocar. Né? Quem é mãe, troca dicas de maternidade, troca vivências, experiências. Mas qual é a sua maior preocupação? O que é ruim hoje? Você tem medo, por exemplo, a hora que a tua filha vai na escola, todo mundo já sabe quem é ela, medo de um sequestro, de um assalto, ou, enfim, de um bullying, né? Sim. E até os comentários maldosos Todos em os redes dias. sociais, eu não sei se acontece com você, os haters, mas a gente... Eu estava até conversando com a Adriana. Hoje em dia, graças a Deus, assim, os haters não têm aparecido tanto. Mas eu tenho muito medo. A minha maior preocupação realmente é ser conhecida, saber onde ela estuda, saber... É tudo da nossa vida, né? A gente posta, a pessoa sabe, a Gisele está em Ubatuba, a Gisele agora está em Guará. Então, assim, eu tenho muito medo por conta do que já aconteceu, né? Diversas vezes, a gente viu aí em escolas, enfim. Apesar de que a escola da Manu é uma escola sensacional. Mas a gente tem medo. Acho que nasceu a mãe, nasceu o medo. Hoje em dia a gente tem medo de tudo, né? Não sei vocês, mas eu tenho... A minha maior preocupação realmente hoje em dia é tudo voltado a ela. O doutor, e muitas pessoas dizem, né, que, por exemplo, se você está num lugar, tô numa pizzaria, todo mundo posta, aqui na pizzaria, tal, para deixar para postar a hora que você já está indo embora, né, gravar, salvar e postar a hora que você já está indo embora. Porque independente da pessoa ser famosa, ter muito dinheiro ou não,
a maldade, ela existe. Às vezes não é nem maldade por conta vou sequestrar porque o cara tem grana. Não, às vezes é uma maldadezinha mesmo, né? E você está colocando ali o seu rastreio, né? A segurança é tudo hoje em dia. Nós tivemos um caso que começou com inteligência artificial e beirou a questão do stalking, que é o crime, está no Código Penal, o crime de perseguir alguém, né? E tem o cyberstalking, que é aquela perseguição pelas redes sociais. Um exemplo, para quem está em casa, o John Lennon, lá atrás, ele foi vítima lá atrás do stalking, né? Quando aquela pessoa que o matou, ele já estava seguindo John Lennon nos restaurantes, ficava ali de frente para o edifício Dakota, sabia o horário de chegada, saída, porque ele era obcecado pelo John Lennon, né? E tanto que de manhã ele chegou para pegar um autógrafo dele, enfim, e na parte da tarde atirou no John. E foi tudo pensado, até a característica da bala, que é a bala de ponta oca, para não ter aí a vítima não ter possibilidade de reação. Lá atrás, Ana Hickman, daquele primeiro que ele ia no restaurante dela, enfim, era uma pessoa que admirava, entre aspas, tanto a pessoa que chegava numa questão doentia. Então tem que tomar cuidado. A pessoa tem que ter segurança realmente, ser uma pessoa que tem uma visibilidade maior, né? Porque hoje em dia não é só artista, não. Tem pessoas que sofrem violentamente. Tinha um caso de um casal há 7 anos separados e ele perseguia insistentemente a ex, a título de ficar doentio. Quando a gente fala stalkeando, é quando você fica mexendo nas postagens da outra pessoa. O stalk é o crime de perseguir alguém de forma contínua, reiterada, de causar transtorno, não só transtorno, mas violar a intimidade, a dignidade da pessoa. Foge de um simples desconforto. Tá. Né? Você atinge a honra, a dignidade, aonde a pessoa está, ela começa a mandar, ela cria perfil falso para porque saber onde a pessoa está. É uma verdadeira obsessão. A pessoa começa a viver a vida dessa pessoa que ela está obcecada. E ela cria na cabeça dela uma realidade paralela, virtual. Então, eu imagino que a pessoa X é apaixonada por mim, eu posso nunca ter visto pessoalmente, e eu começo a agir como se fosse namorada dele. Alimentar aquilo, né? E vou perseguindo. Então, qualquer coisa, pessoa que poste na rede da pessoa, eu escrevo, eu xingo, eu falo mal. Daí começa já a perseguição física também, mas eu acho que a perseguição agora que a gente tem na parte de informática é pior, porque abrange todos os aspectos da sua vida. E a pessoa lá entra na sua vida como se ela fizesse parte e não consegue ter esse limite. Eu vou pedir licença para vocês que eu vou dar um recado, mas já vou deixar uma pergunta no ar. Vocês estão falando assim, da comparação, por exemplo, nas redes sociais, a gente está citando aqui, stalkear a vida da pessoa, querer ser a pessoa. E tem uma coisa muito que emocionalmente tem prejudicado muito a saúde mental de muita gente, que é você se comparar às outras pessoas na rede social. Tá todo mundo na lancha, no barco em Miami, bebendo espumante, enquanto você tá no domingo à tarde na sua casa, vendo TV. E aí você diz, nossa, parece que a vida de todo mundo é melhor que a minha. Isso tem causado muitos transtornos mentais para muita gente e eu quero abordar esse assunto com vocês. Você é uma pessoa que se compara aos outros nas redes sociais? Vamos falar sobre isso depois e muitas outras informações. Avisa todo mundo, sintoniza na TV Aparecida. Intervalo, já voltamos. Até já. Então, deixei uma pergunta no ar para vocês e queria que a nossa psicóloga, por favor, respondesse. Influencia muito. Quando falou como que fica, nós estamos falando, só para recapitular, desculpa você que de repente chegou agora, a gente falou sobre a comparação, né? Domingo à tarde, eu até brinquei, tá ali assistindo TV e tá todo mundo na praia, no iate, tomando espumante. E aí a gente começa a se comparar e isso vai causando uma angústia, uma ansiedade, né? Fica assim, a gente começa a ficar ansioso e pode começar a evoluir para uma depressão, porque parece que toda a vida de todo mundo tem graça, é feliz, é interessante, só a minha que não. Mas teve um estudo muito interessante com acho que foi australiana, ela ficou 1 mês trancada em casa, só que ela foi postando como se ela fez montagens usando IA, e ela fez montagens como se ela estivesse fazendo uma viagem incrível durante esse mês. E ela ia vendo os posts dela, as pessoas comentando, crescendo, os haters surgindo, como você não tem o que fazer e está viajando. E ela ficou 1 mês trancada em casa, ninguém sabia, ninguém da família, amigos, e a gente vê como a gente vive de ilusão. Ela só colocava as imagens, as fotos dela lá, e todo mundo acreditou que realmente ela viajou.
A pessoa não lembro para onde foi e como mexeu com a cabeça de todo mundo. Porque a gente está parando de olhar para a gente e está olhando muito para o outro. Eu deixo ver aquilo que tem de bom na minha vida e sempre quero aquele que o outro tem, porque parece que é mais colorido, que é melhor, que a pessoa é 100% feliz. É porque, na maioria das vezes, a gente posta, e aí a Gi também, que é a influenciadora aqui representando o time, pode compartilhar isso com a gente. A gente posta geralmente mais as coisas boas, né, Gi? Exatamente, é isso que eu ia até falar aqui, porque hoje em dia a gente posta o que a gente quer, não é? Então, as coisas ruins, se você... agora eu vou abster, não vou colocar. Eu posso não colocar. A Manuela ficou doente semana passada. Eu sozinha em casa, eu falei, e agora? Vou postar, não vou postar isso? Ela vai ficar pior, ela vai ficar melhor, e aí? É febre, é vômito, diarreia, e aí? Então, a gente com medo também, né? Então, assim, não tô falando que isso, né, que a gente acredite, enfim. Mas hoje em dia, a gente só posta realmente o que a gente quer. Eu posto muito, todos os meus seguidores estão aqui, né? Vou falar para eles, eles estão assistindo aqui e realmente eles sabem que eu posto tudo. Só não postei a Manuela doente, enfim, porque eu fico com um pouquinho de medo mesmo. E a Manu, ela tem quantos anos? Ela tem 6. Ela é uma criança que fica muito na internet? Ela não fica muito na internet. Mas ela vê desenho, essas coisas? Desenho, televisão, enfim. Fone não. Internet também só quando a gente sai. Levei também na psicóloga, né? Quando o Thiago precisou viajar, ficou fora de casa. Ela ficou bem cabisbaixa, né? Então eu precisei levá-la. Aí teve uma vez que eu saí com ela, ela tava chata, sabe, fazendo aquele drama. E não era um drama, ela estava sentindo falta do pai, eu não dei um desenho para ela pintar. Aí a psicóloga falou, Gisele, você não deu um desenho para ela pintar, você não colocou uma tela para ela ver, ela não tinha ninguém que tivesse, assim, que ela gosta do lado dela. Como é que você acha que a criança vai ficar também? Então, assim, a gente tem que pensar que realmente telas são necessárias em alguns períodos pequenos. Ô, Adriana, e aí é aquilo. É como a gente, né? Se a gente não se policiar, a gente fica o dia inteiro até porque a gente trabalha no celular, né? Então você acaba ficando muito mesmo. Mas tem os momentinhos, né, Pedro, que a gente tá ali na cama, deixa eu dar uma olhadinha aqui para relaxar. Tem isso, é né? manter esses momentos, né? De você colocar para você também um tempo. Eu não vou passar de 1 hora, porque às vezes a gente fica ali, vai rolando, quando você viu, deu 2 horas que você está ali fazendo nada. Que você só passou o tempo olhando tela. Então a gente precisa, o mesmo cuidado que a gente tem com os nossos filhos, a gente precisa ter conosco mesmo, principalmente para poder dar esse exemplo. E a gente geralmente sai do telefone quando a gente tem uma coisa mais legal ou importante para fazer. Então, tipo, tô aqui. Ai, tô super entretenida. Não, meu Deus, tem horário, preciso de reunião, tarará. Ou então vou fazer uma coisa mais legal, vou pro shopping, vou não sei o que lá. Aí você sai. A criança é a mesma coisa. Você tem que apresentar para ela uma coisa... Aí ela tá em casa vendo TV. Vamos sair? Não, tá mais legal vendo TV. Ou tá no restaurante vendo celular. Aí começa, leva um jogo diferente, pede ao garçom, né, os desenhos, os giz de cera, leva opções de brinquedo para ela se distraindo, né? Para estimular, para poder tirar. Você fica, Pedro, muito assim, se distraindo, vendo TikTok? Às vezes sim, não tanto em rede social, assim, mais Instagram, né, às vezes, mas eu escuto muita música no celular, né? Então, assim, eu às vezes fico muito ali estudando alguns vídeos, assistindo clipes, então eu tento cada vez mais reduzir isso, né? Otávio, uma pergunta que não quer calar. As pessoas vão perder os seus empregos com a inteligência artificial? Ou seja, daqui a um tempo a gente vai precisar cada vez menos de gente, de humano, e vai, né, focar mais no computador? O computador vai fazer tudo pra gente? Essa é uma pergunta difícil, mas na minha visão eu enxergo a inteligência artificial como uma ferramenta que empodera o trabalhador em diversos aspectos, né? E principalmente nessa questão de trabalho, a gente vê que a inteligência artificial tem a oportunidade de substituir pessoas que fazem trabalhos que podem ser danosos para elas, podem ser perigosos. Vou dar um exemplo para vocês. Então, principalmente dentro do setor de automóvel, né, dentro das fábricas, a gente tem muitos processos em que as máquinas realizam, né, diversas etapas lá dentro, mas você sempre precisa de um humano que está coordenando elas, que está melhorando elas e que está sempre fazendo o diagnóstico como elas estão. Então, na minha visão, a gente vai ter uma mudança sim, né, dentro do mercado de trabalho, mas eu vejo que a inteligência artificial vem muito mais como uma ferramenta que pode principalmente também dar oportunidade de novos empregos surgirem e também de substituir empregos que podem ser perigosos no dia a dia.
Então, eu acho que é uma mudança que a gente vai vendo, né, dentro da sociedade, mas o mais importante disso tudo é que para a gente conseguir ter pessoas que são capacitadas para usar a inteligência artificial, que elas não sejam substituídas, o foco aqui é educação. E isso aqui no Brasil é uma coisa muito complicada. Então, assim, tendo um público que seja educado, né, pessoas que conseguem utilizar a ferramenta, é muito mais fácil elas conseguirem mais oportunidades ainda. O problema é como a gente vai fazer isso. E aí que fica o desafio, né, para o país como um todo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Ô Pedro, alguns artistas da música nacional e internacional estão se juntando num apelo contra o uso equivocado da inteligência artificial, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dentro da sua área da música também, enfim, do teatro musical, que está tudo muito junto, né? Eu acho que existe uma preocupação, né, em relação às profissões, né? E falando de inteligência artificial, eu acho que a arte, ela é sensibilidade, ela é sentimento. Eu não acredito que isso uma máquina vai poder oferecer, Porque né? também eu estava pensando, agora que ele falou, né? Dá para você escrever um livro. Eu que também estou escrevendo agora. Nossa, mas que sem graça também você dizer, lancei um livro e o GPT que fez tudo. Expressa o sentimento da pessoa. Não vai ter nada da minha Por verdade. isso que eu acho que a gente tem que manter o nosso prazer de fazer as coisas, que a gente às vezes está perdendo. Igual você entra no chat GPT e você fala, escreve isso para mim como se fosse um advogado. Ele vai colocar, mas ele não vai ser o advogado. E eu sei que não é o advogado que está falando comigo. Mas assim, dando um exemplo, acho que positivo na música, eu vi uma reportagem, acho que na real foi a filha do Dennis DJ, a Tília, ela falando que o pai dela usa, às vezes, a inteligência artificial para poder fazer a produção das músicas. Em que sentido? Ele pega, às vezes, dando um exemplo, eu acho que essa música vai combinar com a voz da Anitta. Ele pega na inteligência artificial a voz da Anitta e coloca na música e mostra para ela. Fala, olha só como é que ficaria interessante essa música na sua voz. Então, eu acho que é um ponto legal, assim. Mas eu acho que, como você falou, assim, é relacionado à educação e como você vai usar. Exatamente. Nesse caso, que você comentou agora, é muito mais para simplificar um processo. E nisso você coloca dentro do processo criativo e você consegue ter mais velocidade e talvez mais assertividade. Porque né? artista, a gente sabe como é em relação à agenda e tudo mais, Exato. horário, disponibilidade, então isso facilita muito, né? Exato. Otávio, 100%. na verdade, nós estamos trazendo aqui, gente, nós não estamos falando mal da inteligência artificial, pelo contrário, acho que ela veio para minimizar tempo, para nos ajudar em muita coisa. A gente está colocando pontos de cuidado, né, e informação. Um alerta. Sim. Um alerta, mas eu queria que você falasse um pouco das coisas boas, Otávio, do quanto isso pode minimizar o nosso tempo, do quanto isso pode nos levar à frente, do quanto essa modernidade, essa tecnologia pode ser muito boa na vida de todo mundo, independente de qual seja a profissão. Perfeito. A gente está no momento agora em que a inteligência artificial consegue te dar muitos horizontes para criar. Então, para mim, a inteligência artificial ela potencializa, em muitos sentidos, a sua criatividade e sua produtividade. Principalmente, né, para pessoas que criam conteúdo e para pessoas que querem empreender também. Então, hoje em dia, a gente consegue não só ter um assistente pessoal como o ChatGPT, mas para diversas áreas, né, dentro de uma empresa, você tem inteligências artificiais que conseguem gerar imagens, você consegue fazer vídeos também. Mas o principal disso tudo é que se você conecta de uma maneira legal todas essas engrenagens, você consegue tirar coisas do papel que antes você demoraria muito tempo para tirar. E isso, eu vou até dar um exemplo assim do meu próprio Instagram. Eu comecei a gerar conteúdo tem 1 ano e 2 meses. E a maioria das minhas estratégias que eu utilizei, eu usei de inteligência artificial, principalmente do ChatGPT. E hoje em dia, no Instagram, por exemplo, eu estou com 120 mil seguidores. E com certeza, assim, foram com estratégias que o próprio ChatGPT me ajudou, que fizeram parte, né, do meu processo criativo, mas que foi 100% acelerado graças à inteligência artificial. Então, são muitas oportunidades, né? Não só na área de criação de conteúdo, quanto também em diversas áreas. A gente vê agora, por exemplo, na medicina, inteligências artificiais que conseguem prever e entender com os dados de pacientes se eles podem ter um câncer, se eles são, como que eu posso dizer... Aptos, não. Exatamente, até algum tipo de doença, coisa que o humano não tem tanta sensibilidade de conseguir dizer, porque na maioria das vezes isso é muita coisa matemática também. Então, as áreas estão se desenvolvendo, a gente tem aí muita oportunidade para criar e para inovar dentro delas, e para mim a inteligência artificial tem muito esse papel, né, na nossa vida de ser um assistente para a gente elevar a nossa produtividade e também os nossos resultados. O próprio GPS, né? O Waze, né? O Waze, Perfeito. a gente não vive mais sem.
Nossa, gente, é Perfeitamente. maravilhoso, né? É maravilhoso. Ó, depois no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como uma secretária pode usar o ChatGPT, por exemplo, essa inteligência artificial. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, porque agora nós vamos pro intervalo com música boa. Pedro. Vamos cantar mais um pouquinho? Vamos, Pedro. Vamos nessa. Mais um sucesso do nosso pagode, Dom de Sonhar. Diz que me ama, mesmo que seja mentira, mesmo que por brincadeira, nem que eu fique na mira, certeira da desilusão. Sonhar nunca foi em vão, e você é o meu sonho predileto. Pois saiba que quando estou quieto, estou com certeza viajando e segurando sua mão. Pois saiba que quando estou quieto, estou com certeza viajando e segurando sua mão. Transforma em verdade esse meu dom de sonhar. Me dê a sua mão e vamos viajar. É loucura te olhar e não te desejar. Então mente pra mim, eu quero acreditar. Transforma em verdade esse meu dom de sonhar. Me dê a sua mão e vamos viajar. É loucura te olhar e não te desejar. Então mente pra mim, eu quero acreditar. Diz que me ama. Coisa linda. Obrigado, obrigado. Sua noite de sábado, muito mais gostosa aqui na TV Aparecida. O nosso De Papo com a Amanda acontece sábados, 19h30. E aqui a gente tem temas reflexivos, motivacionais, a gente fala de moda, gastronomia, tem música, tem papo atual, tem muita coisa legal, sempre esperando por você. Convido todo mundo para assistir. Uma coisa super importante, na segunda-feira o programa já está disponível no YouTube. Eu sempre posto o programa também, a rede social do programa sempre posta. Então você entra lá, de repente, se você assistiu e quer compartilhar com alguém porque gostou, ou se não deu tempo de ver o programa completo, enfim, vai estar lá para você compartilhar, assistir de novo, guardar no nosso canal do YouTube. Tá? Ô Pedro, alguns artistas da música nacional e internacional estão se juntando num apelo contra o uso equivocado da inteligência artificial, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dentro da sua área da música também, enfim, do teatro musical, que está tudo muito junto, né? Eu acho que existe uma preocupação, né, em relação às profissões, né? E falando de inteligência artificial, eu acho que a arte, ela é sensibilidade, ela é sentimento. Eu não acredito que isso uma máquina vai poder oferecer, Porque né? também eu estava pensando, agora que ele falou, né? Ah, dá para você escrever um livro. Eu que também estou escrevendo agora. Nossa, mas que sem graça também você dizer, lancei um livro e o GPT que fez tudo. Expressa o sentimento da pessoa. Não vai ter né? nada Não. da minha Por isso verdade. que eu É acho como que a gente tem que manter o nosso prazer de fazer as coisas, que a gente às vezes está perdendo. Igual você entra no chat do GPT e você fala, escreve isso para mim como se fosse um advogado. Ele vai colocar, mas ele não vai ser o advogado. E eu sei que não é o advogado que está falando comigo. Mas assim, dando um exemplo, acho que positivo na música, eu vi uma reportagem, acho que na real foi a filha do Danny DJ, a Tília, ela falando que o pai dela usa, às vezes, a inteligência artificial para poder fazer a produção das músicas. Em que sentido? Ele pega, às vezes, dando um exemplo, eu acho que essa música vai combinar com a voz da Anitta. Ele pega na inteligência artificial a voz da Anitta e coloca na música e mostra para ela. Fala, olha só como é que ficaria interessante essa música na sua voz. Então, eu acho que é um ponto legal, assim. Mas acho que, como você falou, assim, é relacionado à educação e como você vai usar. Né? Exatamente. Nesse caso, que você comentou agora, é muito mais para simplificar um processo. E nisso você coloca dentro do processo criativo e você consegue ter mais velocidade e talvez mais assertividade. Porque né? artista, a gente sabe como é em relação à agenda e tudo mais, Exato. horário, disponibilidade, então isso facilita muito, né? Exato. Otávio, 100%. na verdade, nós estamos trazendo aqui, gente, nós não estamos falando mal da inteligência artificial, pelo contrário, acho que ela veio para minimizar tempo, para nos ajudar em muita coisa. A gente está colocando pontos de cuidado, né, e informação. Um alerta. Sim. Um alerta, mas eu queria que você falasse um pouco das coisas boas, Otávio, do quanto isso pode minimizar o nosso tempo, do quanto isso pode nos levar à frente, do quanto essa modernidade, essa tecnologia pode ser muito boa na vida de todo mundo, independente de qual seja a profissão. Perfeito. A gente está no momento agora em que a inteligência artificial consegue te dar muitos horizontes para criar. Então, para mim, a inteligência artificial ela potencializa, em muitos sentidos, a sua criatividade e sua produtividade.
principalmente, né, para pessoas que criam conteúdo e para pessoas que querem empreender também. Então, hoje em dia, a gente consegue não só ter um assistente pessoal como o ChatGPT, mas para diversas áreas, né, dentro de uma empresa, você tem inteligências artificiais que conseguem gerar imagens, você consegue fazer vídeos também, mas o principal disso tudo é que se você conecta de uma maneira legal todas essas engrenagens, você consegue tirar coisas do papel que antes você demoraria muito tempo para tirar. E isso, eu vou até dar um exemplo assim do meu próprio Instagram. Eu comecei a gerar conteúdo tem 1 ano e 2 meses. E a maioria das minhas estratégias que eu utilizei, eu usei de inteligência artificial, principalmente do ChatGPT. E hoje em dia, no Instagram, por exemplo, eu estou com 120 mil seguidores. E com certeza, assim, foram com estratégias que o próprio ChatGPT me ajudou, que fizeram parte, né, do meu processo criativo, mas que foi 100% acelerado graças à inteligência artificial. Então, são muitas oportunidades, né? Não só na área de criação de conteúdo, quanto também em diversas áreas. A gente vê agora, por exemplo, na medicina, inteligências artificiais que conseguem prever e entender com os dados de pacientes se eles podem ter um câncer, se eles são, como que eu posso dizer? Aptos, não. Exatamente, até algum tipo de doença, coisa que o humano não tem tanta sensibilidade de conseguir dizer, porque na maioria das vezes isso é muita coisa matemática também. Então, as áreas, né, estão se desenvolvendo, a gente tem aí muita oportunidade para criar e para inovar dentro delas, e para mim a inteligência artificial tem muito esse papel, né, na nossa vida de ser um assistente para a gente elevar a nossa produtividade e também os nossos resultados. O próprio GPS, né? O Waze, né? O Waze, Perfeito. a gente não vive mais sem. Nossa, gente, é maravilhoso, né? O Otávio estava falando com a gente sobre os benefícios da inteligência artificial. A gente já passou os outros blocos falando sobre os alertas e cuidados, informando o que é, como usar. Agora a gente estava falando dos benefícios. E aí eu te perguntei, por exemplo, você falou em números aí. O que uma secretária pode fazer com a inteligência artificial para minimizar o tempo? Perfeito. Com o ChatGPT, por exemplo, você pode fazer muitas coisas relacionadas a principalmente pegar as principais pautas que você tem no dia e conseguir se organizar melhor. Então, isso é uma coisa que eu faço no meu dia a dia para organizar minha rotina. Eu tenho todos os pontos que eu preciso fazer e eu peço para ele me ajudar a como separar isso de uma maneira inteligente para mim. Eu posso usar a inteligência artificial para pegar diversos dados ou relatórios que eu tenho para conseguir chegar em um objetivo. Então, por exemplo, eu posso pegar os dados do meu Instagram de como meus vídeos performaram, colocar na inteligência artificial e pedir para ele mostrar para mim quais são os principais pontos que eu disse que fizeram sucesso, né? Qual ponto do vídeo teve mais engajamento, qual tipo de vídeo faz mais sentido colocar. Então, são muitas coisas assim que você consegue fazer com ela, no meu caso desses exemplos, mas uma secretária, por exemplo, pode fazer essa questão de agendamento, né, de reuniões, por exemplo, de você conseguir fazer as pautas de uma maneira mais inteligente e, principalmente, você fazer isso com mais produtividade, né? Você pode colocar, por exemplo, todos os endereços das reuniões que o chefe tem naquele dia e ele vai te dizer qual tem que ser em que horário, qual caminho é melhor. Exatamente. Qualquer coisa relacionada a planejamento, principalmente, é muito válido você usar o ChatGPT, porque ele consegue dar para você assim informações e também análises que a gente no dia a dia não consegue fazer por falta de conhecimento, às vezes por falta de tempo também, e ele em segundos consegue fazer, né, essa análise para você e passar de uma maneira super inteligente. Até o chefe pede, faz um memorando rápido para mim, ela está ali atarefada já, né, um ofício, já pega mais ou menos mastigado ali. Muito também, legal. Hoje a gente está falando aqui de organização, que ele citou, né? Você é dentista, hoje você falou que cuida mais da harmonização facial, é influencer, mãe, dona de casa, porque quem tem um lar com marido, com filho, tem que cuidar, de alguma forma tem que gerir isso. A organização acho que é a palavra-chave, né? Pra gente ter tempo de fazer tudo. Eu não sei se você fica com essa sensação que eu fico. Tem dia que eu falo, gente, parece que eu não fiz nada. Não fiz nada. E assim, fiz tanto que eu tô morta. É assim mesmo. Parece que falta tempo, hora no dia, né? Realmente, né? Igual eles estão dizendo sobre a inteligência artificial, eu acredito que a rotina também, né, seja muito importante, cai mais ou menos na inteligência artificial, porque hoje, sem a rotina, eu não consigo fazer nada. Eu tenho que ter a minha rotina com ela, porque ela é minha prioridade, certo? Só que eu tenho que dar atenção pros seguidores, eu tenho que gravar conteúdo, eu tenho que editar vídeo, eu tenho que conversar com os clientes. Então, assim, hoje em dia a rotina para mim é a chave. O ChatGPT, por exemplo, você usa? Uso também, uso o ChatGPT. Eu e Thiago.
que é meu marido. A gente usa demais. E os seus vídeos você mesma aprendeu a editar? E isso, os nossos vídeos, né, meu, do Thiago, da Manu, a gente mesmo edita. Somos nós mesmos, gravamos e que editamos. Ô Pedro, e você? Você tem uma equipe digital para fazer as coisas para você? Ou você já manja tudo também? Ah, gravou o show ali, você mesmo edita, joga, isso é Reels, isso tem potencial para ser feed ou não? Eu tenho um social media que trabalha comigo, né? Então ele me direciona melhor. Mas às vezes eu também posto algumas coisas, enfim, coloco meu gosto ali um pouquinho. Mas eu tenho uma pessoa que faz isso para mim, que me ajuda. Isso é bem importante, né? A gente tá ligado nisso e às vezes se a gente não gosta, às vezes até um médico, se você não gosta, você tem que ter alguém que fique ali te cutucando para fazer, um social media que acompanhe isso. Deixa eu perguntar para Adriana sobre a terapia online, já que a gente está falando do mundo, né, digital / online, ela é tão eficiente quanto a terapia presencial? Ela ajuda a encurtar os caminhos, mas sempre lembrando que tem um psicólogo do outro lado da linha falando com uma pessoa. Então, essa é a terapia online. Senão as pessoas vão achar que é um bate-papo com o chat GPT. E é diferente. Então, ela ajuda muito, porque você pode atender pessoas de qualquer lugar do mundo. Mas, a hora que você está no presencial, eu acho que é muito mais rico, porque você tem uma troca maior, porque a gente tem que tomar todo um cuidado com o ambiente onde eu, como psicóloga, estou atendendo e onde a pessoa que está lá longe fazendo, porque às vezes a pessoa não se abre porque ela tem medo de outras pessoas ouvirem, são coisas minhas, sentimentos meus, que eu não quero que outras pessoas saibam. Então, tem gente que, assim, principalmente na pandemia, que foi o único recurso que teve, as pessoas iam para o carro. Quem tinha carro preferia fazer na parte de baixo do prédio com estranhos do que em casa, porque não, aqui de repente minha mãe vai ouvir e eu não quero isso. Então, ela funciona sim, ajuda, mas a gente precisa sempre prestar atenção onde você está. Se você tem esse espaço na sua casa para poder fazer a terapia online. Você acha que o uso excessivo, às vezes, das redes sociais e dos bate-papos mesmo no WhatsApp, que você fica com amigos ou até com, no caso dos influenciadores, seguidores, mas você tem sua rede social, às vezes você faz amigos por lá. E você acha que isso está tirando um pouco a socialização, principalmente dos jovens? Está tirando um pouco do olho no olho? Isso compromete emocionalmente, intelectualmente o desenvolvimento dessas pessoas? Compromete muito emocionalmente, porque as pessoas elas estão vivenciando, principalmente os jovens, as crianças, os adolescentes, essa relação que eu tenho de ficar o dia todo batendo um papo pelo WhatsApp com os meus amigos, como se eu estivesse nessa relação que a gente está tendo. Ter uma interação física mesmo, de olho no olho, de troca. E quando ele cai para o mundo real, que ele precisa dessa interação, falar mais com as pessoas, ela acaba ficando cada vez mais acanhada, com vergonha. Então, a gente está vendo crescer muito o caso de fobia social. Então, são as pessoas que... Eu tenho vários amigos virtuais, mas nenhum real, porque eu tenho vergonha de uma festa, no jantar. Então, eu só vou para a escola, me tranco em casa. E alguns casos que eles não querem nem ir para a escola. Então, tem algumas escolas que ainda tem a modalidade de online, porque a criança ela está sofrendo com fobia social. E eu morro de dó, porque precisa ajudar, porque vai começando aos pouquinhos e ela se coloca naquele mundo virtual que acaba não sendo cruel. Eu falo só com pessoas que pensam do mesmo jeito que eu. Se eu não gostar, eu tenho a opção de ir lá e desligar. Deletou, bloqueou, acabou. Deletou, não tenho mais. E na vida real não tem isso, Não, né? na vida real você tem que aprender a negociar, colocar a sua opinião, ouvir a do outro. E você aprende isso desde criancinha. Então, não adianta falar para alguém de 18 anos que, olha, você vai precisar negociar o seu tempo, o seu espaço, porque ele não consegue mais. Você tem toda a razão. Doutor, no caso do cyberbullying, por quais crimes a pessoa que comete esse ato pode responder? Agora, a partir de 2024, o cyberbullying entrou no Código Penal como crime, tá? Reclusão de 2 a 4 anos. Então, aquela pessoa que cometer, primeiramente, qual que é o conceito do bullying, né? É todo ato de violência física ou psicológica praticada por uma pessoa a outra de forma intencional e repetitiva, de modo a causar dor e angústia à vítima, numa relação de desequilíbrio de poder. Conceito de bullying, e nós jogamos isso para as redes sociais, onde temos o cyberbullying. Então, aplica-se a pena é uma pena alta, relativo, porque o cyberbullying é um crime muito também complexo. Tudo que é realizado pela Rede Mundial de Computadores, por exemplo, nós temos aí, agora que entrou também na Lei de Crimes Hediondos,
a instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, a automutilação até em tempo real. Né? Então, isso um crime muito grave, que é utilizado pela Rede Mundial de Computadores. Hoje, em videogames, né, os pais que estão em casa, em charts de videogame, a gente não imagina, mas questões criminosas ocorrem ali. Então, tudo começa de forma bem sutil, até aí a polícia identificar, por exemplo, um caso prático de uma rede de pedofilia. Então, isso é importante, já dá a dica. Como é que os pais devem agir, em que momento e de que forma? Na verdade, os pais devem agir sempre, né? Principalmente na questão do início, que se diz que é a formação do caráter, da personalidade, que ela tenra a idade. Então, a pessoa está em casa, está muito tempo no computador, na telinha, dá uma olhadinha aí, filhão, como é que tá? Tá tudo bem? Os estudos, o que você está vendo aí? Posso dar uma olhadinha? Né? Se tem, na verdade, muitos são contra dar um celular para uma criança de 10 anos, né? Porque, infelizmente, as coisas estão abertas ao mundo ali, pornografia, enfim. Né? Então, se os pais estão de olho, utilizam certos programas para monitorar, né? Bloqueadores, enfim, em TV que tem tudo aberto, utilizar senha, bloqueadores. Tem que haver olha, o filho está muito quieto em casa, está diferente, está trancado no quarto. Está falando umas coisas que nunca falou. Está falando coisa que nunca falou. Na escola, está tendo um comportamento totalmente diferente, fica quietinho lá no canto, enquanto os outros alunos se divertem. Então, alguma coisa está errada. E nós não podemos brincar com isso. Nós temos aqui, né, a doutora, a psicóloga, porque no momento que chega ali no fim do túnel, depois é muito difícil da gente, né, reverter isso daí. O trauma é grande. Isso mesmo que o doutor falou, a gente precisa estar sempre prestando atenção, acompanhando e explicando a vida para as crianças. Você conforme a idade dela, você vai passando o que acontece, o que não acontece. Não é para gerar um pânico, para que seja uma criança que fique mais ansiosa, que tenha medo de conversar, de sair com outras pessoas, mas que ela conheça os riscos que ela está passando. Então, aquele amiguinho que está te respondendo ali numa sala de bate-papo, que eles estão ali, na verdade, pode não ser uma criança. São coisas ainda que já são faladas há muito e muito tempo, desde quando começou, mas que ainda continua acontecendo com as crianças. De terem adultos se passando por crianças e as crianças não têm ideia disso. Vocês sabem que outro dia eu estava assistindo uma palestra de um cara aí, foi presidente enfim, de grandes empresas, e ele estava falando que o filho dele, de 15 anos, criou uma plataforma e está ganhando muito dinheiro com esse mercado, enfim, e não quer mais estudar. Diz, mas para que eu vou me formar? Para que eu vou fazer faculdade? Para que eu vou estudar? Eu já tenho minha plataforma, eu já tenho meu negócio, eu tenho funcionário, eu estou ganhando uma bica de dinheiro. Então, é louco, né? Porque muita gente faz sua faculdade até o fim e depois não consegue ter sei lá, o que esse menino está tendo. Oportunidade, né? Não, e eu acho que isso também é um lado bom, porque a gente tem que abrir a nossa cabeça, eu acho que ir atrás, porque não é só a escola, principalmente, mas não só a escola que nos ensina. Então, a gente pode aprender de outras formas. Tem pessoas que são autodidatas e conseguem aprender várias coisas. Então, para tudo, é sempre o equilíbrio e a moderação. Nem só virar e falar, olha, filho, de 10 anos, 12 anos, você não vai ter celular, porque ele vai ser a criança excluída e esquisita. E nem, olha, pode ficar o tempo que você quiser. Então, é sempre para adulto, para criança, equilíbrio e moderação em tudo que a gente foi fazer. Nós passamos, Amanda, pela primeira revolução industrial, das máquinas, vapor, veio a energia elétrica, a segunda revolução. Aí veio a terceira, que já começou a automatização das máquinas, veio o celular com força, e agora nós temos a chamada quarta revolução industrial, que é inteligência artificial, tudo isso. Que eu digo que nós não temos que ter medo da inteligência artificial. Nós temos que aproveitar. Quem é do bem vai aproveitar para trabalhar, né, e colher os frutos disso. Então, não tenham medo. Agora, o importante é ter muito cuidado, porque tem muito enganador aí, muito estelionatário que aproveita disso. E a gente tem que ter alguns cuidados. O assunto é tão longo que a gente não consegue esgotar, né, tudo neste momento. Mas eu peço cautela e cuidado, e não tenham medo da inteligência artificial. Use-a para o bem. Equilíbrio, né? É o que a gente está falando aqui. Você é jovenzinho, começou a ganhar já muito dinheiro com tudo isso, mas
quer manter seus estudos, falta um ano para se formar às vezes, tá? Mantém seu estudo, faz sua formação, é equilíbrio, dá para você fazer tudo, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã também, né, gente? Acho que o máximo que a gente puder aprender, ser, fazer, né, coletar pra gente é muito melhor. E tá informado, né? Assistindo programas como o nosso, seguindo pessoas que também possam te dar mais orientações sobre isso, né, Otávio? 100%. A gente precisa, eu sempre digo, a gente tem que trilhar o caminho que as coisas vão seguindo. Mas eu acho que existem valores que já são pertencentes. Você quer ser um médico? Não adianta, você tem que fazer as suas especializações, você tem que estudar, você tem que fazer a sua faculdade. Não adianta eu só ficar lendo lá e falar, sou autodidata, agora eu sou médica. Não, posso ter ficado 10 anos, mas eu não vou ser médico. Posso conhecer muito, porém não posso atuar como Tem médica. muito médico que ganha dinheiro como médico e aproveita das redes sociais, colocando algumas imagens ali, né, de procedimentos cirúrgicos, enfim, que faturam horrores na internet porque utilizam deste meio também. Sim, com certeza. Ô Pedro, você já sofreu com hater ou fake news, até uma fake news, ou já viu alguém por perto passar por alguma saia justa aí com o negócio de fake news? Eu já vi alguns amigos passando por isso, né? Não digo que eu sofri tanto, mas recentemente eu lancei um vídeo na internet e aí eu recebi muitos comentários negativos pela primeira vez, assim. Por que será? Não sei, nem fazia um sentido, assim, sabe? Mas aí eu acabei absorvendo aquilo em algum momento. Eu falei, pera, acho que não preciso ler isso, sabe? Tem tantos comentários positivos e, assim, tinham mais comentários positivos do que negativos. Perfeito. E a gente São acabava invejosos, viu? Pessoas têm inveja de você. Não? Uma coisa que o Pedro falou é muito importante. Eu não preciso ler sobre isso. Por que o negativo nos chama tanta atenção? Foi o que ele falou. Eram vários positivos e alguns negativos. Estou fazendo terapia online. Perfeito. Porque, machuca, assim, né, quem lê. machuca. Ainda mais se você pega seguidores que ficam comentando coisa ruim todo dia, todo tempo, toda foto. E aí, se é uma coisa que já é um problema seu, tipo, você tá um pouco acima do peso, aí a pessoa começa, tá gordinha, não deveria nem sair de casa, nem postar isso. Por que postou essa foto com essa roupa? Começa a te ofender, né? E o hater é uma coisa muito louca, porque ele é seu fã. Ele, às vezes, te segue mais... É um fã incubado, né? Do que um fã que coloca coisas boas. Você fala, meu Deus, qualquer coisa que eu ponho, ele está ali para fazer uma crítica negativa, que não tem nada de construtivo e que vai acabar. Então, a gente precisa aprender. Igual o Pedro está fazendo terapia, é isso mesmo. Porque você se fortalece, você olha aquilo, vale a pena, eu quero melhorar, eu vou mudar. Ou aquilo, não é para mim, fica você com seu hate aí sozinho. Gente, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Como o doutor disse, teria assunto para muito tempo. O assunto não se esgota, né? Mas eu espero que você tenha absorvido da melhor forma possível, que passe adiante, né? O programa segunda-feira está no YouTube, que você possa compartilhar também como prevenção e como dica positiva, claro, de uma coisa que veio para nos ajudar. Adriana, obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada, Amanda. Obrigada, pessoal. Adorei fazer parte aqui de novo com vocês, viu? Bom, obrigada. Gi, manda um beijo para Manu. Um beijo, Manuzinha, meu pro amor. Seu marido, pro saúde e paz para vocês. Muito viu? obrigada, para os seguidores também. E muito obrigada, viu, Seja pelo convite. sempre bem-vinda. Obrigada. Doutor Juliano, obrigada pelas informações. Uma grande honra, estou à disposição e um grande prazer estar contigo aqui hoje, nesta Obrigada. noite. Otávio, obrigada também. Prazer Adorei a sua presença aqui. Valeu, Obrigado. viu? Prazer inenarrável estar aqui nessa roda com vocês hoje. Obrigada. Pedro Mussum, você fecha o programa pra gente com música? Com certeza, que honra. Obrigada, Vamos nessa. adorei você aqui também. Eu que agradeço, muito obrigado, é um prazer estar aqui com todos vocês. Então vamos Seja nessa, sempre vamos encerrar. bem-vindo, viu? Obrigada à nossa banda, aos nossos músicos. Queria Muito agradecer também obrigada. os parceiros do Grupo Batuque Geral, obrado por me acompanharem. Vamos encerrar com uma música aqui Obrigada a que eu acho você que que todo está em mundo conhece. casa. Beijo, até sábado que vem. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra avistou em você. O som que eu ouço são gírias do teu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra Laranjeiras satisfeito sorri quando
Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Coisa linda. Muito obrigado, gente.